Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Boa Noite Goiás. E no programa de hoje a gente vai receber um convidado que vem para falar da retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e fazer um pequeno balanço também sobre o que foi esse primeiro semestre legislativo e o que deverá ser esse segundo semestre legislativo. Que projetos deverão chegar àquela casa, como está a relação entre situação e oposição, política também, claro que nós vamos falar sobre política e saber dele, inclusive, mais uma vez, qual é o seu futuro político, né? A gente sempre que entrevista o presidente, a gente faz a mesma pergunta na expectativa, né? Mudou ou não mudou? Eu estou falando do presidente Lissauer Vieira, que é do PSB. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores da Televisão Brasil Central, do Boa Noite Goiás, a toda a população do nosso querido estado de Goiás. É um prazer estar aqui mais uma vez nesta noite para conversar com toda a comunidade, toda a população de Goiás, debater assuntos de interesse da nossa população, os assuntos legislativos que nós viemos trabalhando ao longo desse primeiro semestre e agora hoje retomamos o segundo semestre no Poder Legislativo do Estado de Goiás, as parcerias com o governo do Estado em prol da população de Goiás e debater também, obviamente, não pode faltar um pouquinho de uma pitadinha política nessa conversa que nós teremos essa noite. É um prazer falar com todos os telespectadores. A curiosidade é grande, presidente. Todo mundo quer saber a que o senhor virá candidato, né, na próxima eleição. E eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco com a sua ajuda, telespectador. Você pode participar, fazer também a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 982003223, 982003223. Faça a sua pergunta para o presidente Lissauer Vieira. Você que mora em Rio Verde, né, que é a terra do presidente, onde ele mora, você também certamente terá muita curiosidade a ser esclarecida. Então, aproveite a presença do presidente, mande a sua pergunta, 982003223. Lembrando que esse programa é exibido ao vivo apenas entre 8 e 9 horas da noite. Depois ele tem uma reprise no mesmo dia, às 11h30 da noite até meia-noite e meia. Na reprise, eu não vou ter como fazer a sua pergunta, naturalmente, porque o programa será gravado, terá sido gravado. Tá bem? Então, mande a sua pergunta. Fale com o presidente Lissauer Vieira. E lembrando também que esse programa é resultado de uma parceria entre a TV Brasil Central e a TV Alego, que também transmite esse programa, presidente. Então, o senhor está indo também ao ar através da TV Alego. E uma parceria que deu certo, né, Paulo? Pela direção aqui da TV Brasil Central, pela direção da TV Alego, o Poder Legislativo informando a comunidade, trocando conteúdos, trocando profissionais também, e levando a melhor informação para a nossa população. Verdade, trocando conteúdo, fazendo troca de conteúdo jornalístico. A gente tem inclusive algumas matérias que foram feitas pelas equipes, né, da TV Alego, que a gente vai conferir ao longo dessa entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira. Fica ligado, a gente volta rapidinho. Muito bem, antes de a gente começar a conversar com o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, eu vou dar uma informação sobre outra casa legislativa que também tinha previsto o seu retorno às atividades no dia de hoje, que é a Câmara de Vereadores de Goiânia. Depois de 15 dias de recesso, os vereadores deveriam voltar ao trabalho, mas o retorno foi adiado a pedido do presidente, vereador Policarpo, o Romário Policarpo, por conta de uma manutenção de equipamentos. Com isso, o retorno do expediente administrativo e legislativo ficou para a próxima sexta-feira, dia 6 de agosto. Por enquanto, o Legislativo goianiense segue em regime de escala, com o expediente das 7 da manhã até 1 da tarde, para as atividades essenciais. Já as atividades em plenário serão retomadas na terça-feira, dia 10 de agosto. E na Assembleia Legislativa, presidente Lissauer, essa retomada faz com que os servidores todos voltem ao trabalho ou também haverá um regime de escala? Paulo, nós, desde que
aconteceu a pandemia, que se deflagrou a pandemia em Goiás e no Brasil e no mundo, em março do ano passado, nós fizemos uma escala e até mesmo um período ficamos fechados, né? Depois a escala foi por meio período, com 50% dos servidores trabalhando em loco, presencialmente, e o resto trabalhando do sistema home office, que foi um sistema que nós já implantamos através até mesmo de resolução da mesa diretora lá em 2019, no momento, 2018, digo. No momento, naquela época, era assim inconcebível você falar em home office, principalmente no poder público. Hoje já é uma realidade para muitas pessoas, né? E depois disso, obviamente, nós viemos trabalhando meio período. Agora, no mês de agosto, nós decidimos, através de uma resolução da mesa diretora, assinada por mim, retornar os trabalhos presenciais das 7 até as 19 horas, que é o horário que a Assembleia Legislativa fica aberta, então das 7 da manhã até 19 horas, e dando autonomia para os gabinetes parlamentares e também para os nossos chefes de departamentos, seções e diretores, fazer o escalonamento conforme a segurança sanitária dos seus servidores. Então, nós estamos com escalonamento sob deliberação de cada gabinete e cada diretor, mas funcionando em período integral, das 7 até as 19 horas. No que tange ao plenário, nós precisamos falar também do plenário, até porque o Poder Legislativo é o poder que é aberto à sociedade. Nós sempre priorizamos em chamar a população para estar conosco participando das sessões, que seja via redes sociais, via YouTube, via TV Alego, enfim. Nessa pandemia, obviamente que nós tivemos os trabalhos muito prejudicados no que tange a buscar a participação da população. Então, nós vamos fazer também um processo de retomada desses trabalhos. Primeiro, o nosso planejamento é em setembro retomarmos com todos os deputados presencial. Hoje nós estamos de forma híbrida. O que é a forma híbrida? Quem quer ir para o plenário vai, quem não quer fica em casa fazendo remoto. Então nós vamos trabalhar para em setembro, se assim for permitido, segurança sanitária, os nossos parlamentares, a maioria estiverem vacinados com a segunda dose, vamos retornar para o plenário de forma presencial os deputados. E logo após, vamos retornar também para a possibilidade de, com segurança e com 50% ou 30%, conforme o decreto do município de Goiânia, retornarmos também a abrir as galerias para a população. Tá. A nossa equipe, a equipe da TV Alego, produziu inclusive essa reportagem que a gente dá um poucos detalhes, um pouco mais de detalhes sobre essa decisão que o senhor acaba de anunciar aqui. Vamos conferir? Seguindo todos os protocolos sanitários e o distanciamento social, a Assembleia Legislativa de Goiás voltou a realizar suas atividades administrativas presenciais nesta semana, após o período de recesso parlamentar. Por medida de segurança e contra a proliferação da Covid-19, a Alego permanece funcionando com um quadro reduzido, podendo atingir até o limite máximo de 50% do efetivo de servidores, tanto no período matutino quanto no vespertino. As sessões plenárias e as reuniões das comissões vão acontecer no período da tarde, ainda de forma híbrida, ou seja, presencial ou pela internet. E a galeria que recebe o público em geral vai continuar fechada. A Secretaria da Polícia Legislativa está apoiando a Secretaria de Saúde neste problema de grave de pandemia, com esse controle de acesso, registrando inclusive o número de pessoas que estão frequentando a casa neste momento, certo? Questão de plenário, vai funcionar ainda de forma híbrida, mas mantendo a galeria fechada, certo? E ressaltando bem, a pandemia ainda não terminou. O diretor de saúde da Assembleia, Marcos Antônio Nogueira, destaca a importância e necessidade de manter todos os protocolos sanitários. Continuar fazendo a mesma coisa, o distanciamento é muito importante e as pessoas estão relaxando, achando que a pandemia acabou, ela não acabou. E as prevenções que é usar máscara, usar o álcool em gel e tomar todos os cuidados preventivos, evitando o máximo contatos com olho, boca e nariz.
Aliás, o telespectador presente que está em casa assistindo a gente nesse momento deve estar se perguntando, mas se lá na Assembleia tem que ter todo esse cuidado, por que aqui na televisão não se tem esse cuidado? Ou seja, o distanciamento a gente está mantendo com folga. Com folga. Tem aqui no mínimo 5 metros aqui de distância de nós. E todas as pessoas que estão aqui estão trabalhando com máscara, né? Então, os cuidados estão sendo tomados aqui também. Aí nós aqui estamos sem máscara por uma opção pessoal de cada um, não é isso? Exatamente. O senhor preferiu fazer sem com máscara? Distanciamento seguro, né? Com esse distanciamento seguro. O que eu acho muito melhor, porque eu acho assim muito difícil a gente acompanhar uma entrevista de uma pessoa com máscara falando com outra com máscara quando estão um pouco mais perto umas das outras. E a gente não entende o que as pessoas falam, né? A máscara dificulta muito a dicção, o entendimento das pessoas. Exatamente. E com um distanciamento seguro, como nós estamos aqui, eu não vejo problema nenhum. Nós estamos numa distância bastante segura. E as pessoas que estão na retaguarda, obviamente, todas estão devidamente usando a máscara. É verdade. Eu até peço ao pessoal, olha lá, eles dando um plano geral, aberto, isso mostra bem a distância que a gente dá quase que para jogar um futebol aqui, né, presidente? O senhor não joga futebol, né? Eu já passou minha fase. Tenho certeza que a sua também, né, Paulo? Não estamos nessa idade mais. Há muito tempo. Presidente, vamos lá, que balanço que o senhor faz sobre esse primeiro semestre do trabalho lá na Assembleia Legislativa? Foi bom? Atendeu as expectativas? Atendeu, inclusive, a expectativa da população e também a expectativa do governo do Estado, que enviou vários projetos para lá? Veja bem, Paulo, a gente sabe que trabalhar no Legislativo, ser pessoa pública, é a arte de agradar a uns e desagradar a outros. Isso é natural dentro da vida pública, nós não temos dúvida disso. Agora, o que nós temos feito como presidente do Poder Legislativo do Estado de Goiás é, de fato, fazer o melhor para os 7 milhões e 200 mil goianos que aqui vivem. E com a consciência tranquila de nós estarmos trabalhando para o melhor do Estado de Goiás, para retomar a economia, para recolocar Goiás no caminho do progresso, do desenvolvimento. Todos nós sabemos, não me canso de falar, o governador não se cansa de falar também, como que o governador Ronaldo Caiado assumiu esse Estado. Entre os 4 piores estados do Brasil, com 1 salário e meio de folha atrasada, 1 mês e meio de folha dos servidores atrasados, vinculações constitucionais na área da saúde, da educação, que são repasses para a prefeitura em atraso, bolsa universitária com quase 100 milhões de reais em atraso, enfim, tantos problemas que foi pego. O governador, para ajustar isso, ele precisou muito da parceria da Assembleia, ele precisou muito da nossa força, da nossa ajuda, para nós colocarmos a casa em ordem. Hoje eu posso dizer que, com as votações que nós fizemos no primeiro semestre desse ano, outras que fizemos de ajustes em 2019 e também em 2020, o Estado de Goiás é o primeiro estado do país a conseguir a renegociação das dívidas. A Assembleia autorizou tudo que foi necessário, fez todos os ajustes exigidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo Ministério da Economia e até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, que foi e exigiu para poder dar as liminares suspendendo o pagamento das dívidas do Estado. Fizemos a reforma da Previdência, a primeira do país, depois da união do governo federal. Então, nós fizemos o dever de casa, com a consciência tranquila, que isso é para garantir os investimentos para a população. Agora, por exemplo, no recesso parlamentar, nós convocamos sessões extraordinárias para votar matérias extremamente importantes da área social, Aprendiz do Futuro, Mães de Goiás, Bolsa Qualificação, Pro Goiás Rural, que dá incentivos e crédito outorgado a produtores de feijão, milho e também de peixes no estado de Goiás. Tantos benefícios que nós conseguimos avançar. Isso por quê? Porque o Estado hoje está se equilibrando nas suas finanças, não está numa situação totalmente confortável, mas eu tenho certeza que está no caminho certo. Então, é essa a nossa missão, a nossa meta é de colocar Goiás nos trilhos, de ajudar o governo a governar e de fazer o melhor para a nossa população. Então, eu tenho certeza que nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Pois é, essa obrigação que o senhor se refere, presidente, eu gostaria de entender ela um pouco melhor, porque, como o senhor mesmo disse, conseguiu-se autorização para suspender, inclusive, o pagamento da dívida, do serviço da dívida.
essa dívida um dia vai ter que ser paga, não é isso? Não, mas nós temos a renegociação que nós autorizamos. Então, a situação hoje mudou, Paulo. Eu quero explicar até para a população entender. Até então, até o mês de junho, dia 30 de junho, Goiás vivia de suspensão das dívidas que giravam em torno de 2 bilhões de reais por ano. Essas dívidas estavam suspensas e acumulando débitos para o Estado. Então, se somasse tudo o que ficou em débito para trás, que não foi pago pela suspensão pelo STF, daria em torno de 4 bilhões de reais que Goiás deixou de pagar, um passivo de 4 bilhões de reais. O que nós fizemos? Todas as exigências da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia e do Supremo, para nós conseguirmos com que Goiás renegociasse essas dívidas. Um débito de mais de 2 bilhões por ano. Então já não é mais suspensão. Não é mais suspensão, agora já está entrando em fase de renegociação. Vai pagar bem menos, com juros menores e com um prazo mais alongado. Que cabe dentro do orçamento do Estado. Do orçamento do Estado. Exatamente. Quer dizer, esse foi o grande, digamos, pulo do gato foi esse, então. Com certeza. Goiás fazer estava uma dívida numa que situação... caiba no bolso do Estado. Exatamente. Até porque não tinha condições de pegar mais financiamentos e empréstimos, porque não tinha capacidade de pagamento. Hoje, Goiás era e ainda é Capag-C. Vai voltar para ter capacidade de pagamento, ter condições de pagar o que tem e buscar empréstimos para poder fazer investimentos para a população. Então, é um diferencial enorme para a gestão pública e para a população do Estado. E isso tudo foi votado não só pelos deputados de situação, mas também pelos de oposição. Na realidade... Como é que os senhores conseguiram esses votos da oposição? Algumas matérias foram votadas por unanimidade, outras teve polêmicas, alguns deputados eram contra. Isso é natural do parlamento, nós vivemos a democracia, lá nós estamos para isso. A minha gestão tem uma referência, Paulo, que a gente dá a oportunidade de fala, de debate para todos os deputados. Nós não vamos cercear a fala, seja de oposição ou seja da situação. Agora, democraticamente, quem define é a maioria. E o que eu tenho trabalhado? Mostrado para os parlamentares, mesmo de oposição ou de situação, e isso nós conseguimos votos de deputados de oposição, inclusive em matérias agora recentes, que são teoricamente polêmicas, mas conseguimos votos deles por quê? Mostrando que é a sobrevivência do Estado, que nós estamos fazendo isso, que o governo está fazendo essas renegociações, entrando no regime de recuperação fiscal, não é por um desejo simples do governador ou do presidente da Assembleia ou de qualquer secretário que seja, é porque é necessário. É porque o Estado não consegue pagar os seus compromissos que foram feitos em governos passados, diga-se de passagem. Nós precisamos frisar isso. Não foram compromissos que foram feitos por esse governo. Esse governo não conseguiu pegar R$1 de empréstimo, não conseguiu solicitar nenhum empréstimo, nem com bancos da União, nem com bancos internacionais ou que seja privados aqui no país. Então, hoje, os deputados entenderam a necessidade de votar essas matérias e, por isso, nós conseguimos os votos necessários. Tá bem, vamos começar registrando participações de telespectador, começando pelo pastor Carlos Capilli, lá de Rio Verde. O senhor conhece? Conheço, Carlos Capilé. Capilé? Exato. Ele não botou acento aqui e fica a correção, então, Carlos Capilé. Ele mandando um abraço, boa noite para os senhores, que é admirador do nosso trabalho, e parabeniza o deputado Lissauer Vieira pelo excelente trabalho prestado e por estar honrando a nossa cidade. A sua cidade, evidentemente, que é a sua grande base eleitoral. Vamos já partir para essa pergunta que é inevitável, né? Toda vez que eu entrevisto o senhor, eu quero saber. Afinal de contas, o ano que vem a gente tem eleição. O senhor vai vir candidato a quê? Paulo, eu já falei aqui em outras oportunidades, tive o prazer de ser entrevistado por você aqui nesse estúdio, sim, lá na sua casa e também aqui junto com o governador Ronaldo Caiado. Você se recorda que foi um dos primeiros programas Boa Noite Goiás, eu tive o privilégio de estar aqui ao lado do governador Ronaldo Caiado. Eu não escondo de ninguém, da imprensa, da população. Comigo as coisas são muito transparentes, Paulo, e os meus projetos eles são colocados às claras. Eu sou deputado estadual por 2 mandatos. O primeiro mandato de 2014 a 2018. Em 2019, tive a honra de ser conduzido pelos parlamentares por 37 votos a 4, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás.
Ainda em 2019, tive a honra maior ainda de ser reeleito antecipadamente com unanimidade, com os 41 votos dos parlamentares. Então, significa que nós fizemos e temos tentado fazer um bom trabalho. E eu deixei muito claro lá em 2019, já que a minha meta, a minha missão dentro do Poder Legislativo do Estado de Goiás está sendo cumprida dentro desses 4 anos, agora findando os últimos 2 anos. O meu planejamento, o meu trabalho e as minhas ações, que não são escondidas de ninguém, é para disputar uma eleição de deputado federal no ano de 2022. E isso, eu estou trabalhando para isso, espero que a população me conceda essa oportunidade, me eleja deputado federal, se assim eu for candidato, porque vai depender das convenções partidárias ainda, mas o meu projeto é disputar a eleição de deputado federal. Tá, mas frequentemente o seu nome é citado como um possível candidato a vice-governador também do próprio Ronaldo Caiado. Como é que o senhor administra essa questão? Paulo, isso é fruto e resultado de um trabalho, de uma parceria e de um entrosamento que nós temos com o governador hoje. É inegável que a Assembleia Legislativa, sob a minha liderança, ajudou muito o Estado a sair da crise, a colocar e dar governabilidade para o governador. Eu e o governador temos um entrosamento muito grande, uma amizade, uma consideração, um trabalho em parceria, republicano, aberto, transparente e em prol do Estado de Goiás. Se o meu nome tem sido lembrado para compor a chapa majoritária, é porque o trabalho está surtindo efeito. Mas eleição, política, Paulo, você tem uma experiência enorme, atua nos bastidores políticos e no jornalismo político uma vida toda. Política, 1 ano é uma eternidade. Então, nós temos 1 ano para as convenções partidárias ainda. Temos uma eternidade, então. Tem uma eternidade ainda para se falar, para se julgar, para se comentar e para ter especulações. Isso não passa de especulações políticas. Mas eu fico feliz, obviamente. Isso agrada ao senhor? Claro, eu sou um governador que é referência para o país, que é um homem que sempre combateu a corrupção, um homem que está colocando Goiás nos trilhos, está voltando a credibilidade para o Estado de Goiás. E hoje eu tenho uma parceria muito grande com ele, um entrosamento muito grande com toda a sua equipe de governo, não só o governador, e nós temos ajudado a dar governabilidade, então isso nos deixa muito feliz e honrado. Mas volto a repetir, decisões de convenção e conjunturas políticas para majoritárias serão decididas daqui a 1 ano. E isso não depende de mim, depende de uma conjuntura política. O que depende de mim é uma candidatura de deputado federal e isso eu não vou parar de trabalhar. Pois é, mas nesse momento o seu partido, que é o PSB, que aqui é comandado pelo Elias Vaz, deputado federal, ele se mostra contrário à administração de Ronaldo Caiado. Como é que o senhor vai conseguir passar por cima dessa dificuldade, digamos assim, e fazer prevalecer a sua vontade de estar junto com o Caiado, seja como vice ou seja como deputado federal ou estadual? Deixei muito claro, Paulo, tanto ao Elias como tenho falado isso muito com todas as pessoas que me perguntam, que eu não disputarei a eleição no ano que vem se não for na chapa do governador Ronaldo Caiado. Isso está muito claro e muito cristalino para todo mundo. Ainda que o senhor tenha que deixar o partido. O deputado Elias Vaz é um deputado democrático, não interfere nas minhas ações políticas na base do governador e deixa muito livre isso. Não fechou as portas para uma composição com o governador. Então isso já é um passo importante. Mas o partido hoje, de fato, a nível federal, não é alinhado, até porque é um partido mais da linha de esquerda. Eu venho de uma região extremamente agrícola. A minha linha política é de direita. Eu estou no PSB por uma conjuntura de momento e por respeitar também hoje o presidente deputado Elias Vaz. Mas se não estiver com o governador, eu vou procurar uma outra agremiação partidária e vou disputar a eleição numa chapa que esteja ao lado do governador Ronaldo Caiado. Quando é que isso poderia acontecer? Quando é que essa janela poderia se abrir para o senhor fazer essa transferência? Essa janela só se abre por lei, se não mudar a lei até lá, só se abre no mês de março do ano que vem. Fica um período de 30 dias. Então, março até o início de abril é que vai dar a possibilidade de migração de partido. Até então, só conversas, diálogos e convites. E muita especulação, né? Muita. Muita? Muita. Isso incomoda o senhor? De jeito nenhum, de forma alguma. Tenho totalmente
abertura, recebo todo mundo, converso com todo mundo, abro o diálogo com todos, mas deixo muito claro, qualquer partido que queira ou espere a minha filiação vai ter que estar na chapa do governador Ronaldo Caiado. É interessante isso, né? O senhor e o Ronaldo Caiado estão cada vez mais próximos, cada vez mais fechados, né? No início era assim também? Estamos cada vez mais próximos e criando sempre uma relação de confiança entre nós dois. Te confesso que no início não foi assim, por motivos óbvios. Você sabe, o Estado de Goiás sabe que eu fui eleito presidente da Assembleia numa chapa contrária do governador. Ganhei a eleição democraticamente, no voto. E a partir daí, nós construímos uma relação de amizade. Obviamente que em alguns períodos, vamos dizer 9 meses, 8 meses, nós tivemos alguns percalços, alguns debates e até mesmo embates, mas tudo republicano, democrático, cada um defendendo o seu ponto de vista. Depois disso, conseguimos alinhar os pensamentos, alinhar as nossas ações, entendi que o governador quer cada vez mais transformar esse estado, é um cidadão do bem, um homem apaixonado por esse estado, bem intencionado e que quer ver o melhor da população de Goiás. Quem seria eu para atrapalhar o progresso do meu estado? Quem seria eu para colocar pedras no caminho do governador e da sua equipe de governo? Nós estamos com todas as portas abertas para discutir, para melhorar o estado, mas sempre mostrando o nosso papel de independência dos poderes. Isso ficou muito claro, Paulo. Hoje o governador respeita a independência de todos os poderes, todas as decisões, sejam elas boas ou ruins para o Estado, ele chama os poderes para conversar, debate com todo mundo para nós podermos avançar nessas pautas. Então, um governo extremamente republicano, aberto, e que tem feito a diferença para melhorar a vida da população do Estado de Goiás. O senhor sente que Caiado também mudou desde o início do governo para cá? Ele mudou o comportamento dele, ele mudou o entendimento político dele a respeito das coisas? Ele conseguiu, porque no início o governo dele foi muito tumultuado, né? Foi recheado de decisões polêmicas, de projetos que, segundo ele, eram necessários serem aprovados, inclusive pela Assembleia, e isso causou bastante desgaste. O senhor entende que ele amadureceu, ele melhorou? O que é que houve com o Caiado que a gente não vê mais ele envolvido, né, com essas questões polêmicas como foi no início do governo dele? Paulo, eu vejo que a vida pública é um eterno aprendizado, é uma eterna faculdade. Cada dia que passa, a gente aprende alguma coisa nova na vida pública. O governador Ronaldo Caiado nunca foi executivo, ele teve 30 anos de vida pública, 4 ou 5 mandatos de deputado federal e um mandato de senador da República. Ele nunca teve uma experiência no executivo. Para somar tudo isso, ele pegou um estado totalmente falido, entre os 4 piores estados do Brasil. Já falou isso aqui, em outra oportunidade. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Os 4 piores estados do Brasil, em uma situação extremamente complicada. Tomar decisões naquele momento não era fácil. Era uma situação muito difícil. Fornecedores cobrando, população cobrando salários em dia, prefeitos cobrando vinculações constitucionais, universidades cobrando o pagamento da bolsa universitária, um turbilhão de problemas. Então, imagina como ele assumiu esse estado e a situação que estava no momento. Agora, é claro que a gente vai amadurecendo, que eu tenho certeza que muitas ações que ele fez no começo do mandato, talvez hoje não faria, como eu também. Algumas ações que eu fiz no começo do meu mandato como presidente da Assembleia, talvez hoje com a experiência que eu tenho, 2 anos e meio após ser presidente, eu não faria novamente, eu não repetiria. Então, são ações que é natural a gente errar, a gente acertar, a gente corrigir os erros no meio do caminho, mas seguir em frente e fazer as coisas com a consciência tranquila que nós estamos fazendo o melhor pela maioria da população. Tá bem. A Aninha Carvalho, que é ex-vereadora de Trindade, mandou um WhatsApp parabenizando o senhor, presidente. Segundo ela, o senhor tem feito muito por Goiás. Obrigado, Aninha. Aninha, grande parceira nossa, parceira do deputado Hamilton Filho, que também é um grande companheiro nosso lá na Assembleia Legislativa, esteve conosco há alguns meses atrás, ex-vereadora de Trindade, uma grande companheira. Muito obrigado pelas palavras, Aninha. Quem também manda uma mensagem aqui
é o Paulo Henrique, lá da TV Rio Verde. Sim, diretor da TV Rio Verde, que retransmite a televisão Brasil Central. Exatamente. Lá para a cidade de Rio Verde. E ele está dizendo o seguinte: boa noite, Paulo, parabéns pelo programa, ótima audiência de vocês no sudoeste goiano. Obrigado, viu, Xará? E ele disse o seguinte também: é muito gratificante, principalmente para os rioverdenses, acompanharem o deputado e presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, que está cada dia mais focado em construir um mandato de resultado para Goiás. Lissauer se tornou uma referência em gestão. É o Paulo Henrique, que é diretor da TV Rio Verde, emissora afiliada à TV Brasil Central. Obrigado, Paulo Henrique, a toda a população de Rio Verde. A TV Rio Verde retransmite o sinal da televisão Brasil Central lá para a cidade de Rio Verde. Eu fico feliz em ser reconhecido pela população rioverdense, mas sempre volto a frisar e quero falar aqui para todos, Paulo. Isso é a minha obrigação, eu não estou fazendo nada mais que a minha obrigação. Se eu fui eleito, é para trabalhar pela população. E a vida pública, ela te oferece muitas dificuldades. Às vezes a gente abre mão até de coisas pessoais, como o trabalho pessoal, os afazeres que nós temos. Eu tenho a minha profissão, sou produtor rural, sou empresário na área da comunicação, e às vezes a gente deixa muita coisa pessoal de lado para cuidar das coisas públicas. Mas não fui obrigado. Eu fui votado porque eu quis ser candidato. Então, se eu quis ser e recebi os votos, a minha obrigação é retornar à população com trabalho e com dedicação. Mais um telespectador também registrando o seu trabalho. É o Bado, é assim mesmo que pronuncia o nome dele? Bado. E diz o seguinte: grande homem, um dos maiores líderes políticos do nosso estado de Goiás, principalmente aqui em Rio Verde, no estado de Goiás. A população de Rio Verde acompanhando mesmo, a televisão tem audiência também, né? Nós também. Está maciça lá, né? Está forte. Obrigado a todos de Rio Verde. Tá bem, e nesse esforço todo, né, para a gente levar informação ao telespectador, se juntaram 3 emissoras, né? TV Brasil Central, a TV Alego e a TV Rio Verde. Exatamente. Lembrando que Rio Verde, depois de amanhã, dia 5, completa 173 anos. Cidade progressista, um município que é referência para o Brasil, o agronegócio pulsa nas veias do cidadão rioverdense. Então, é um orgulho essa cidade tão progressista, que nós vemos a gestão do prefeito Paulo do Vale, que é exemplo para o Brasil, plataforma multimodal, 400 milhões de reais investidos em 14 meses pela Rumo, e o governador esteve lá na semana passada, junto com o ministro Tarcísio, inaugurando a plataforma. Então, nós ficamos muito felizes em ver o progresso dessa cidade e saber que a união e a parceria que nós estamos tendo com o governo e com a prefeitura municipal está rendendo frutos que vai ficar um legado para o resto da vida para a população rioverdense. É verdade. E essa semana tem um evento importante lá também, não é isso? Teremos também. Daqui a pouco o senhor vai dizer e vai dar mais detalhes. São em torno de quantos? 50 prefeitos que estarão lá? De 50 a 60, mais ou menos. É isso? Daqui a pouco você vai saber por que esses prefeitos vão deixar as suas cidades e se reunirem lá em Rio Verde. Fique ligado. Com as escolas fechadas durante a pandemia, o governo de Goiás fez o quê? Investiu nos profissionais da educação. Entregou 92 milhões em bônus, nomeou professores especialistas e reajustou o salário dos contratados, distribuiu auxílio alimentação e internet e vacinou os servidores. Assim, a gente está de volta às salas de aula, com tudo para continuar sendo a melhor educação do Brasil. Educação em todo o canto de Goiás. É por você que a gente faz. Governo do Estado. Olá, eu sou Jaqueline Moura e agora você aqui de Aparecida de Goiânia pode participar da nossa programação mandando vídeos. Como está o seu bairro? Tem mato alto? As ruas estão cheias de buracos? Falta iluminação? Não tem asfalto, assim como essa aqui em Alvorada do Sul? Mande essa bronca pra gente. Pegue o seu celular na horizontal, grave um vídeo mostrando estes problemas e mande para o nosso WhatsApp 992466182. Vou repetir, 992466182. Se tem problema aí na sua rua, aqui você tem voz, aqui você tem vez. Mande essa bronca pra gente.
Agora, a TV Brasil Central é de todos os goianos. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Lissauer Vieira, ele que é do PSB. Presidente, eu gostaria de fazer um registro, antes de a gente falar sobre a presença de prefeitos lá na sua cidade, eu gostaria de fazer um registro, inclusive nós temos um prefeito aqui, em meio à nossa audiência, né? O senhor comandaria aqui a apresentação deles? Ou quer que eu faça isso? Com certeza. O prefeito é o Chicão, Marcos Rogério Chicão, da cidade de Piranhas, que está aqui conosco. Cadê o prefeito aí? O prefeito, acho que ele saiu um pouquinho ali, mas estava aqui até agora há pouco, juntamente com o André Ariza, que foi prefeito de Piranhas também, e hoje é nosso diretor lá na Assembleia Legislativa. Aqui está também o Júnior, né? Primeiro da fila lá, o Padre Ferreira, que é nosso diretor lá na Assembleia, diretor administrativo, o Fagner, que é diretor de TI, o velho e lendário Teófilo, que é o nosso diretor da Escola de Legislativo, o Wesley Borges, agora não estou vendo o outro aí, porque está meio... o Celinho que está ali, o Wesley que é o nosso diretor-geral. Então está aqui grande parte da nossa equipe de trabalho do Poder Legislativo do Estado de Goiás, nos prestigiando juntamente conosco, e o prefeito de Piranhas, o Chicão. Legal, né? Muito obrigado aos senhores, né, por terem vindo aqui. Prazer, uma honra receber a visita dos senhores aqui no nosso programa, né, acompanhando essa entrevista com o presidente Lissauer Vieira. E lembrando a você, telespectador, que esse programa é exibido ao vivo apenas entre 8 e 9 horas da noite. Depois ele é reapresentado no mesmo dia, às 11h30 da noite até meia-noite e meia, e aí na reapresentação não tem como registrar a sua participação, o seu recado, a sua pergunta para o nosso convidado, tá bem? Porque vai se tratar de uma reprise, de uma gravação, tá bem? Então, compreenda bem, por favor. Tem gente que fica bravo comigo, presidente. Manda a mensagem à meia-noite. Manda a mensagem à meia-noite e né, na esperança de que a gente responda. Não tem jeito, e eu até explico, fico pacientemente lá até meia-noite, meia-noite e meia, explicando, mandando mensagem. Então, eu falo muito sobre isso para não frustrar, né, o telespectador, que é tão importante para nós, né, que acompanha o programa e, mais do que isso, nos ajuda a fazer o programa. Com as suas perguntas, né, de todas as regiões do Estado, porque a TV Brasil Central atinge todas essas áreas. E lembrando também que esse programa é resultado de uma parceria entre a TV Brasil Central, a TV Alego, que é a TV da Assembleia Legislativa, e também é transmitido pela Rádio Brasil Central AM. Olha aí. Ó, a vinheta aí, ó. Carlão está rápido no gatilho. Isso é interessante, né? Quer dizer, a gente chegando ao telespectador, ao ouvinte, ao internauta, de todas as maneiras, de todas as formas, para que ele fique bem informado. Presidente, vamos ver como é que foi a primeira sessão ordinária, que foi realizada hoje, logo após o recesso parlamentar. Os deputados estaduais estiveram lá e a repórter Luciana Martins traz os detalhes. Boa noite, Luciana. O prédio será chamado de Palácio Maguito Vilela. A obra está em fase conclusiva e de acabamento e será entregue antes do cronograma previsto, em outubro desse ano. Vamos lá. Acontece. É que tem gente que está tão ansiosa, né? Para a sede nova ser inaugurada. Vamos explicar, né? Esse VT que a gente vai ver aí é das obras, né, da sede, que estão cada vez mais aceleradas. Exatamente, é isso? É isso. Então, é isso? Vamos conferir primeiro e depois o presidente fala, então. Vamos lá, vamos rodar o VT. O prédio será chamado de Palácio Maguito Vilela. A obra está em fase conclusiva e de acabamento e será entregue antes do cronograma previsto, em outubro desse ano. A meta é de que a nova sede já esteja funcionando a pleno vapor e aberta ao público a partir do dia 1º de fevereiro de 2022. A obra está com andamento conforme o cronograma, né? Lembrando que o cronograma inicial foi acelerado em 8 meses e a gente vai conseguir concluir dentro do prazo. A gente está com 90% da obra pronta, a gente está com a parte de acabamento. Aqui dentro do plenário, que é onde a gente está gravando, é a parte que está aqui, que é mais melindrosa para fazer. O resto do prédio, as instalações, gabinetes, está tudo em fase de finalização. A nova sede da Assembleia tem área total de quase 45 mil metros quadrados,
4 setores, 5 pavimentos e 2 subsolos. O projeto prevê um saguão principal que dá acesso ao plenário com galeria para 222 lugares e estacionamento para cerca de 1.000 carros. O prédio tem acessibilidade e sustentabilidade, como o aproveitamento de águas de chuva e de energia. A localização da nova sede da Alego vai facilitar a chegada de quem vem do interior, já que fica às margens da BR-153. Eu entendo que proporcionar dignidade não apenas ao parlamentar que estiver aqui, mas principalmente às autoridades que se dirigem à Assembleia e à população. O presidente Lissau mostra mais uma vez a sua vanguarda, uma gestão que valorizou muito os deputados e o povo goiano como um todo. Além do estúdio de 50 metros quadrados e pé direito duplo, a TV Alego vai contar com 6 ilhas de edição, sala de redação, rádio, copa e camarim. Já que mostramos para vocês algumas instalações da nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás, vamos agora mostrar em primeira mão o futuro estúdio da TV Alego. É daqui que vão sair as principais notícias e entrevistas do Parlamento goiano. É muito legal, né? É ali, né, presidente, que a gente vai trabalhar, não é isso? Exatamente. Começo do ano? É fevereiro. Eu vou ficar só uns 10, 11 meses lá depois. Vou para outros projetos, né? Mas é um legado que nós vamos deixar. Mas a sua marca fica, né? Exatamente. E a gente vendo essa reportagem, eu passo diariamente ali na porta, porque moro próximo. Isso nos enche de orgulho, enche os olhos. Uma obra que começou em 2005, foi paralisada por várias vezes, dinheiro público que estava lá, ninguém acreditava mais que essa obra fosse ser tocada. Quando eu falei que iria fazer, muitas pessoas não acreditavam. Até os próprios servidores da Assembleia hoje relatam que nunca acreditavam que poderia chegar no patamar que ela está hoje, quase concluída. Então, hoje, a gente fica muito feliz em poder deixar mais uma marca da nossa gestão. Além da independência, da valorização do poder legislativo, de nós podermos aproximar cada vez mais da sociedade, a obra vai ficar da sede, a nova sede vai ficar para a história dessa gestão, dos nossos diretores, dos nossos servidores, de todos os deputados da 19ª legislatura. E eu tenho certeza que a população de Goiás saberá reconhecer isso. E os gabinetes também, né? É importante ressaltar, os gabinetes terão em torno de 100 metros quadrados, é isso? Amplos, gabinetes amplos, bem estruturados para os deputados, com todos os pavimentos de gabinete, cada pavimento, uma sala de reunião para mais de 30 pessoas. Então, se não couber no gabinete, tem uma sala de reunião para os deputados fazer também, todos esses pavimentos, local para a TV Alego, todas as diretorias, restaurante em parceria com o Sesc Senac, o restaurante escola, modelo para o Brasil, vai ser o restaurante mais moderno do Brasil, a preço acessível, porque é um restaurante escola, com preços acessíveis. Então, tudo muito bem pensado e muito bem planejado, para deixar um legado aí para a nossa população e para os nossos servidores também. Quer dizer, quem chegar para trabalhar cedo, né, depois que acabar essa pandemia principalmente, quem for trabalhar o dia todo, pode passar o dia todo lá, até na hora do almoço, inclusive. Sim. Né, para fazer a sua refeição. Sim. E continuar trabalhando. E uma sede que terá reaproveitamento da água da chuva, teremos energia fotovoltaica, talvez em fevereiro ainda não teremos a possibilidade de ter a energia implantada, porque são muitas coisas que estão sendo feitas ao mesmo tempo, mas está no projeto energia fotovoltaica, acesso das pessoas muito fácil, enfim, é uma obra moderna, uma obra moderna. Legal, vai ficar, já está bonita, né, presidente? A gente passa, eu também passo muito por ali, e observo cada vez que eu passo ali o progresso, né? A obra subindo, e agora está praticamente na hora do acabamento, não é isso? Você vê hoje que agora que é a fase de acabamento, se você ficar 2, 3 dias sem passar ali, você já vê a diferença, né? Uma tinta que está sendo pintada, um vidro que foi colocado, um acabamento na fachada, o piso do estacionamento, enfim, a gente vê dia a dia o progresso da obra. E haverá
Muitos elevadores, presidente? Esse assunto me interessa. Sim, nós teremos vários elevadores. Porque aquela escadinha da Assembleia... É difícil, né? Ela é difícil. E bons elevadores, viu? Quantos serão os seus se lembra? Para o público, se eu não estou enganado, são 5. 5? 4 panorâmicos. Olha. É e uma para obra os deputados? Muito... Aí tem os elevadores internos, que deve ter mais uns 4 ou 5. Mas eu não tenho um número preciso, eu estou chutando aqui, porque eu agora lembrei aqui, lembro que tem um central, mais 2 de um lado, de uma ala, e mais 2 em outra ala. E mais os elevadores privativos, né, que são... que vêm dos estacionamentos para os gabinetes. Direto para os gabinetes. Exatamente. Tá bem. Presidente, mais alguma coisa que o senhor queira falar sobre essa obra? Algum detalhe que... Só isso. O senhor ainda não falou? Tá bem. Vamos conferir a agenda do governador Ronaldo Caiado. Nesta quarta-feira ele estará no entorno do Distrito Federal e também em Brasília. Ele cumpre essa agenda e quem traz mais detalhes é a repórter Emanuele Winder. Oi, Emanuele, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Amanhã o governador cumpre a agenda na região do entorno e também na capital federal. Em Águas Lindas de Goiás, o governador inaugura o Colégio Rocha Leal. Um investimento de mais de 3 milhões de reais, o colégio agora conta com estrutura do padrão século XXI. Salas modernas e climatizadas que vão atender mais de 910 alunos. Além disso, o Caiado também vai inaugurar no colégio o sistema de reconhecimento facial, que vai registrar a presença dos alunos e servidores do Estado na educação, além de aferir a temperatura de todos que utilizam o sistema. Ele já foi instalado em 143 unidades de ensino da região do entorno. E em Santo Antônio do Descoberto, o governador inaugura a revitalização da unidade do VaptVupt, que tem capacidade para 10 mil atendimentos por mês. Também aproveita para vistoriar o posto de atendimento do programa Mais Empregos da Secretaria de Retomada. E em Brasília, o governador participa da cerimônia de posse do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Volto com você aí no estúdio, Paulo. Obrigado, Emanuele. O senhor estará junto lá, presidente? Não, amanhã não. Nós temos sessão, né? Então a gente tem que cuidar das atividades legislativas. Mas falta de ser convidado não foi, com certeza. Não. Tá bem, vamos lá. A Euripa Salles, ela manda uma mensagem dizendo o seguinte: boa noite, parabéns pela entrevista com o deputado Lissauer, presidente da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado a Euripa também. Boa noite, gostaria de parabenizar pela excelente entrevista e ao deputado Lissauer Vieira pelo expressivo trabalho prestado à frente da Assembleia e como representante do Sudoeste e de todos os goianos. Quem diz isso é o Stephenson, de Montevidéu, em Goiás. E ele finaliza dizendo o seguinte: esse realmente mostrou que veio. Obrigado, Stephenson. O senhor começou de uma forma tímida, né? Eu me lembro quando o senhor foi eleito a primeira vez, o senhor era um tanto quanto tímido, um pouco retraído? Né? É ainda? Sou. Continuo sendo. Mas continua sendo trabalhador também? Com certeza. Era só uma questão de tempo para o seu trabalho aparecer? Adaptação. Eu acho que ninguém chega no lugar querendo tomar conta das coisas imediatamente. A gente tem que se ambientar no processo. Mas uma coisa que eu falo, Paulo, na vida pública, você não faz nada sozinho. Na vida pública, menos ainda. Mas tem uma coisa que na vida pública ela vale muito, é a palavra. Ela vale muito, porque em política não tem documento, tem compromisso de palavra. E quando você não tem palavra, você acaba se enrolando nas próprias ações e atitudes suas. Então, isso eu priorizo muito e, graças a Deus, tem dado certo. O Anísio José também mandaram uma mensagem. Paulo, parabéns pelo programa, grande entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa. É o Anísio José que manda essa mensagem para nós aqui. Meu nome é Betinho, trabalho na rádio Morada do Sol. Morada do Sol é Rio Verde? É Santa Helena, né? Rio Verde. Rio Verde? E quero parabenizar o presidente Lissauer pelo belíssimo trabalho que está realizando em todo o estado de Goiás. Nós estamos com audiência boa lá, hein? Eu acho que é a Betinha. Hã? Ela é uma das diretoras lá da rádio, eu conheço também. A Rádio Morada do Sol é de Rio Verde. De Rio Verde. Exatamente. Tudo bem. Estamos com audiência boa, hein, Xará? Aí na TV Rio Verde, né, e a TV Brasil Central também. Vamos lá.
Parabéns pelo programa, é o Claudinho Noronha, presidente de Lissau, e parabéns também pelo grande trabalho à frente do Poder Legislativo. Tá bom, o prestígio está bem, está em alta, hein? Graças a Deus. Presidente. Isso é importante, né? O feedback da população e o retorno positivo nos motiva a trabalhar mais, né? É verdade. Sou amigo do Paulo e da Francesca Oliveira, mas não mandou dizer o que é que ele quer falar, só finalizou com isso. Vamos lá. Catalão, parabéns, presidente. Pai deputado Henrique César, não entendi. O pai do deputado Henrique César. O deputado Henrique César é de Catalão. É o pai faltou o do aqui então. Com certeza é o pai do deputado. Obrigado pela audiência aí. O deputado Henrique César também é um grande amigo, grande parceiro, um jovem dedicado e trabalhador aí por todo o estado de Goiás. Tá bem. Eu quero ouvir o senhor sobre um assunto nacional, mas que de alguma forma, né, tem tudo a ver com a gente também. Temos 9 minutos. Vamos falar da CPI da Covid-19, né, que está acontecendo lá no Senado e retomou os trabalhos nessa terça-feira. E um requerimento foi aprovado para autorizar a quebra do sigilo bancário da Rádio Jovem Pan e de outros veículos de comunicação. Vamos conferir mais informações nessa reportagem da nossa equipe da TV Brasil Central, que esteve lá em Brasília acompanhando isso também. Vamos ver. Depois de 2 semanas de recesso, a CPI da pandemia voltou nesta terça-feira no Senado Federal em Brasília. E voltou com polêmica. Um requerimento para autorizar a quebra do sigilo bancário da Rádio Jovem Pan, entre outros veículos de comunicação, foi pedido pelos senadores Renan Calheiros e Humberto Costa. Mas a história ganhou um novo caminho. O pedido foi retirado. Foi uma definição da assessoria, não é? E nós não tínhamos discutido isso. Eu fiquei na pior situação ainda, porque como na hora o senador Renan não tinha a disponibilidade da assinatura eletrônica dele, tinha a minha. E obviamente que os meus assessores foram solidários nisso, mas nenhum de nós tem interesse de restringir de qualquer forma a liberdade de expressão, enfim. Houve uma falha na assessoria. O próprio senador Renan ontem na reunião disse, olha, eu estou muito chateado, independente de linha editorial, de jornal, TV, rádio, nós não podemos nos permitir cercear o pensamento das pessoas, podemos discordar, mas não podemos retaliar. O senador Renan Calheiros falou e admitiu que a ideia foi um erro. Com relação à quebra de sigilo da Jovem Pan, eu queria aproveitar a oportunidade para acrescentar que foi um equívoco que aconteceu na nossa ausência aqui em Brasília durante o recesso compulsório e que nós já retiramos esse requerimento. Eu não sei de quem é a culpa, eu sei que da minha parte nada que possa respingar na liberdade de expressão vai ter a minha aceitação. Eu queria, sem saber de quem é a culpa, pedir desculpas pelo que aconteceu. E nós não vamos concordar com esse tipo de coisa. O requerimento para a quebra de sigilo bancário de alguns órgãos de comunicação, como por exemplo a Jovem Pan, pegou muito mal nacionalmente. Para o senador federal Marcos Rogério, isso foi um atentado à liberdade de imprensa. Lamento de forma veemente que isso esteja acontecendo no âmbito da CPI e da Casa Alta do Congresso Nacional, o Senado da República. Aqueles que se negam a investigar corrupção, aqueles que se negam a investigar fatos relacionados a estados e municípios, agora querem perseguir veículos de imprensa no Brasil. Muito bem, esse requerimento, na verdade, foi retirado, né, que autorizaria a quebra de sigilo bancário da Rádio Jovem Pan. Aí eu quero ouvir o senhor, presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, não apenas como presidente, mas como cidadão. Como é que o senhor está vendo esse enfrentamento entre forças políticas, entre imprensa, né, e o povo no meio da história, sem saber para que lado vai? Aonde que nós vamos parar, na sua opinião, como cidadão? Eu vejo com muita preocupação toda essa, vamos dizer, esse circo que virou a CPI da Covid.
É inadmissível você apresentar um requerimento e depois ainda retirá-lo falando que foi um equívoco. Equívoco de quem? Só pode ser da própria equipe do senador. Esse requerimento ele não foi escrito sozinho e chegou lá por telepatia. Alguém escreveu, alguém redigiu e alguém apresentou, né? E você cercear o direito de imprensa, o direito de liberdade de fala, de expressão, independente se seja para o lado da esquerda, para o lado da direita, opinião contra ou a favor de algum fato, a imprensa tem que ser livre. Nós vivemos um país democrático. Eu fico a olhar toda essa armação que estão fazendo com a CPI, em um momento que nós estamos vivendo uma crise, que os ânimos têm que ser apaziguados, que as coisas têm que ser mais amenas, colocar panos quentes em toda a situação de problema que nós vivemos. Nós já vivemos uma pandemia que é um problema mundial, que já é um problema muito grande para nós resolvermos. Aí vem o Senado Federal, o Congresso Nacional, fazer CPI para provocar mais crise, para colocar fogo no que já está fervendo. Então, eu não concordo com isso, acho que isso é uma forma muito errada de conduzir as questões de uma crise sanitária que nós estamos vivendo, politizando um processo que não pode ser politizado. A última coisa que nós podemos fazer é politizar a pandemia. A última coisa que nós podemos fazer é criar crise em cima de um fato que nós precisamos vacinar a população, progredir na vacinação, melhorar a condição de atendimento para a população e sairmos logo dessa pandemia. Agora, o que essa CPI acrescenta para a população? O senhor considera uma armação essa CPI? O senhor disse aí. Oi? O senhor considera uma armação? Não só uma armação, como também uma politização de um processo. Estão antecipando um processo eleitoral. Nós vemos lá, claro e nitidamente, uma antecipação de um processo eleitoral que é o ano que vem. Agora, qual que é o foco? O foco é retomar a economia, é melhorar a situação do povo brasileiro e é sair da pandemia. Não é criarmos fatos novos para politizar um processo de uma pandemia que nós precisamos tirar o povo disso, melhorar a condição de vida da população brasileira. Tá bem, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, do PSB. Eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui, dos diretores também da Assembleia Legislativa, mais uma vez, todos que vieram aqui. Um abraço a todos e agradecer e fazer convite para que o senhor volte sempre aqui para a gente ir esclarecendo nesses assuntos que vão surgindo. Esquecemos de falar do evento sábado em Rio Verde. É mesmo? Vamos lá. Mas eu te lembrei. Temos um minutinho, é verdade? Temos. Não, é muito simples. Nós vamos fazer um evento administrativo com a presença do governador Ronaldo Caiado, vários secretários de Estado, diretores de autarquias aqui no Estado, enfim. O governador vai estar atendendo lá em torno de 50 a 60 prefeitos convidados por mim. Vai ser lá na cidade de Rio Verde, comemorando também o aniversário de 173 anos da cidade, onde nós vamos reunir prefeitos de todo o interior do estado de Goiás e de cidades de várias regiões, em torno de Brasília, região Nordeste, região Norte, Oeste do estado, também o Sudoeste e o Sul do estado de Goiás. Então, são vários prefeitos, várias regiões, onde nós vamos proporcionar a possibilidade de nós estarmos lá debatendo o futuro do estado de Goiás, atendendo a esses prefeitos nos anseios, nas necessidades de cada cidade, o governador conhecendo mais da realidade e podendo buscar soluções para essas parcerias com os prefeitos. Eu acho que é um evento administrativo, mas logicamente também político para nós podermos atender às nossas bases eleitorais. Esse lado político seria, assim, uma manifestação, digamos, de apoio à sua futura candidatura, seja ela qual for? Com certeza, nós estamos trabalhando para isso. Eu falei no começo aqui que eu não sou muito transparente nas minhas ações. Eu sou pré-candidato a deputado federal, vão ter prefeitos lá que não me apoiam no projeto de deputado federal, mas que têm respeito e amizade. Então, nós vivemos num mundo democrático. Às vezes, a cidade, o município do prefeito, ele apoia outro candidato a deputado federal, já às vezes até com mandato, mas eu tenho direito em buscar um espaço dentro desse município. E esse espaço não necessariamente tem que ser pelo prefeito. E isso não significa que eu não posso agir em um atendimento do governador com esse prefeito. Então, a nossa ação é para isso. Esse será o primeiro de uma série de encontros parecidos ou não? Da minha parte, sim. Vai ser o primeiro.
com certeza o maior que já teve até hoje, e nós vamos continuar em outras regiões do estado. Então o senhor está firme na decisão, pelo menos nesse momento, de ser candidato a deputado federal? Firme e com um propósito muito focado. Já fechou dobradinha, não? Várias. Várias? Não só uma, como várias, né? Tá bem, presidente. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os telespectadores da TBC, da TV Alegro, de todas as redes sociais, da TV Rio Verde também, que retransmitiu essa entrevista. Sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre que convidado vamos estar. Tá bem. Um abraço a todos e uma boa noite. Prazer muito grande também. Obrigado a você, telespectador. A gente volta amanhã. Grande abraço. Um abraço ao pessoal de Rio Verde, né, que participou hoje bastante do programa. E também ao Paulo Henrique e toda a equipe lá da TV Rio Verde, que é retransmissora da nossa TV Brasil Central. Estamos todos juntos. Grande abraço. A gente volta amanhã. Até lá. Para ele no Tribunal Superior.